A palavra é sua agora para nos esclarecer sobre o que você vem fazendo no geoprocessamento para nos dar novas ideias de como usar o seu trabalho juntamente com o nosso. Poxa, eu que agradeço muito, Regina. Obrigado mesmo pelo convite. Você, Washington, né, todo o pessoal do GEARI, os facilitadores, boa tarde, todo mundo. O pessoal já me conhece, outros não, né? Então, bom, a Regina já me apresentou, né, um pouquinho aí, acho que só faltou falar que eu morei na moradia também, da Unicamp, não coloquei no currículo, né, mas faz parte também, né, do currículo, mas então, poxa, agradeço muito a oportunidade, acho que a ideia, né, é apresentar para vocês o que a gente vem fazendo na coordenadoria de geoprocessamento, né, dentro da DEP, né, e subsidiando a universidade de forma geral, o papel do geógrafo nisso tudo também, né, já que é uma equipe de geógrafos aqui também, como eu estava falando com a Regina, né, hoje de manhã também, acho que a ideia também é mais abrir possibilidades, né, e depois, né, em futuras conversas, etc., a gente vê pontualmente algumas utilizações dentro da Unicamp. Então, acho que eu vou mostrar mais o que a gente vem fazendo nessa uma primeira parte, aí no final mostrar um exercício aqui que eu fiz, né, uma liçãozinha de casa de alguns exemplos, né, dentro e fora do Brasil, de utilização do geoprocessamento na gestão de resíduos, na sustentabilidade de forma geral, né? Então, vou abrir aqui uma apresentação para vocês, né, sem mais delongas. Enquanto você abre, Vanderlei, eu Uhum. esqueci de pedir autorização para gravar, pessoal. A gente vai gravar essa parte Boa. que o Vanderlei vai apresentar. Alguém tem alguma restrição quanto a isso? Eu não. Obrigada. Então, vamos gravar e está com você, Vanderlei. Legal, obrigado, Regina. Bom, então, apresentar para vocês, né, de forma geral, o que é a coordenadoria de geoprocessamento, né, o que a gente vem fazendo atualmente, em trabalhos recentes, né, e tentar, né, vislumbrar as intersecções, né, de alguns exemplos, né, dentro e fora do Brasil, da utilização do geoprocessamento na sustentabilidade e também na gestão, né, de resíduos de forma geral. Bom, o que a gente faz, né, de forma geral? A gente provê principalmente informações geográficas, né, e a informação geográfica, tanto de aspectos, né, como a Regina até colocou agora na apresentação, né, dos aspectos ambientais, né, então, né, uma primeira ou a segunda natureza, né, então, mas também dos aspectos infraestruturais, né, e também humanos da universidade, da Unicamp, e isso em qualquer escala, né, não se restringindo à escala do campus ou dos campi da universidade, mas nessas várias escalas de atuação da universidade, desde o local até o global. A gente, para isso, então, a gente lança a mão de mapas temáticos, como a gente já vinha fazendo há um bom tempo, há anos, né, mas também, principalmente nos últimos anos, lançando mão de sistemas de informações geográficas, sobretudo nessa plataforma ArcGIS, que eu vou mostrar, né, rapidamente no próximo slide, o que ela faz, mas também com webmaps, painéis de controle, que a gente chama de dashboards, story maps, surveys, né, formas de coletar informações, aplicativos de coleta também, mapas colaborativos, etc., com o objetivo, então, de subsidiar, né, tanto ações, análises, estudos e processos das gestões da universidade, desde a administração central, que utiliza muito o trabalho que a gente vem fazendo, a própria DEP, de forma geral, mas outras unidades nas várias gestões, os diretores das unidades, enfim, o pessoal da área técnica, né, então, nas várias facetas aí que a gente vem trabalhando dentro da Unicamp. Também no planejamento, principalmente planejamento territorial da universidade, então a gente trabalha muito, sempre trabalhou muito junto com o plano diretor da universidade, né, também com o RIDES, né, o Ramo Internacional para Desenvolvimento Sustentável, que é o planejamento, né, de uma área mais abrangente, né, da Unicamp e o seu entorno, e também pensando na transparência da universidade à medida que a gente publica, né, deixa pública algumas das informações que podem ser deixadas públicas, né, sobretudo através do site da DEP ou principalmente do Atlas que a gente criou também, que eu vou falar um pouquinho mais para frente.
Bem, de forma geral, a gente, né, divide as funções ou a divisão do trabalho, né, interna da coordenadora de geoprocessamento nessas três células. Aqui eu vou mostrar depois no próximo slide também, mas a equipe, né, falar da equipe atual. Então, eu sou, né, geógrafo de formação, fiz mestrado e doutorado em geografia e coordeno hoje a equipe da coordenadora de geoprocessamento, né. É uma área dentro da coordenadoria de sustentabilidade que é uma, por sua vez, está dentro da DEPS, a Diretoria Executiva de Planejamento Integrado, onde o GEARE também está, né, que é um órgão do gabinete do reitor, né. Então, é importante isso porque o trabalho que a gente faz, né, não só a coordenadora de orçamento, como o GEARE e as outras áreas dentro da DEP, realmente acho que tem que estar perto, né, desse órgão de decisão para que, né, a gente consiga subsidiar, né, de forma efetiva. Então aí, eu, né, coordenando a equipe, o Marcelo está aqui também, né, também bacharel em Geografia, profissional PAEP, o Renato também, bacharel em Geografia, o William que não pôde estar, ele está numa outra reunião me cobrindo lá na Diretoria Executiva de Direitos Humanos, um outro projetinho que a gente está fazendo também, mas também, né, outro profissional, a Cristiane, que é a nossa estagiária em Geografia, estudante da PUC, e vários bolsistas, PAPI, BAS, BAF, né, do SAI, que quase todos, né, todos, na verdade, hoje, atualmente, em um projeto específico, que é o dos ambientes internos, que eu vou falar daqui a pouquinho também. Né, de uma divisão mais ou menos do trabalho que a gente faz, então a gente tem, né, de certa forma, um cadastro territorial multifinalitário com várias informações geográficas, né, de certa forma a gente tem né, não vou dizer áreas, nem células, né, porque cada um aqui faz um pouquinho de cada coisa aqui, mas também uma parte mais voltada para tecnologia de informação geográfica, né, para cuidar do sistema de informação geográfica, ou desenvolvimento, automatização de processos, e né, a parte final aqui de geoprocessamento mesmo e análise territorial, né, não vou entrar nas especificidades aqui, mas de forma geral, no fluxo, né, a gente tem vários parceiros aqui no começo, né, começo eu digo na entrada de dados mesmo, quem nos fornece informações para que elas se transformem em informações geográficas, que no final vai se transformar em algum mapa temático, um dashboard, etc. Então, o começo aqui é bastante, né, sensível, né, então a gente extrai informações desde o IBGE, de prefeituras municipais, no caso bastante da prefeitura de Campinas, né, etc. Mas também da DEP fornece informações, desde as edificações, etc., plantas baixas, a própria prefeitura universitária também, muita coisa que a gente, né, também pega informação com eles, as próprias unidades de uma maneira geral, escritório de dados da CGU, a área de saúde, a vigilância, etc., né, então várias fontes de informações, que a gente trata essas informações, né, de maneira geral, naquilo que a gente chama de cadastro territorial multifinalitário, vai, né, de certa forma, a gente né, armazena isso no sistema de informação, dá as permissões ou não, para isso que fique público ou não, e no final aqui, né, a gente transforma isso em mapas temáticos, web maps, etc., né, que é a saída aqui, de indicadores, dashboards, etc., que subsidiam, então, planejamento, gestão e transparência, e no final das contas a saída vai retroalimentar aqui a entrada de novo, né, de certa forma, e é isso que acontece, de certa forma. A plataforma ArcGIS, que é a plataforma que a gente usa, a Unicamp comprou uma licença muitos anos atrás, e a gente usa isso, então, né, para fins acadêmicos, mas a gente usa isso para gestão, administração da universidade, gestão e planejamento. Então, e a gente tem muita relação, inclusive, com a empresa que fornece a imagem, que fornece a plataforma ArcGIS, com, né, novas tecnologias que a gente pode implementar, etc. Então, é bem interessante também. Então, mais ou menos a entrada de dados, a gente usa essas ferramentas dentro do ArcGIS, não vou ficar falando delas também, né, mas para ter esse tratamento da entrada de dados, a parte do geoprocessamento em si mesmo, de transformar informações, às vezes, alfanuméricas, uma planta baixa no CAD, etc., para informação geográfica, né, um banco de dados geográficos. A gente utiliza principalmente essas duas ferramentas, a ArcGIS Pro, que é o desktop, e o online, que é o web, né, e o tipo de informações, né, em formas de web maps, apps de visualização, dashboard, story maps, né, e o ArcGIS Hub, onde a gente montou o Atlas da Unicamp. Né, tudo isso dentro dessa nuvem, de certa forma, que a gente chama de ArcGIS Online, né, que é a plataforma em nuvem, e a gente está, aos poucos, né, vislumbrando também colocar isso no ArcGIS Enterprise, que aí é uma nuvem dentro da nuvem do CCUEC, né, da interna, né, a gente não utilizaria a nuvem
externa, né? Mas também não, né, por enquanto a gente consegue trabalhar partidas online tranquilamente. A gente tem, então, mais de 100 camadas geográficas ou bases de dados geográficas, né? Cada uma aqui representa, né? Cada uma né, representa um tema que aí tem as edificações, córregos, estacionamentos, árvores, né? Cada uma com uma informação geométrica, né? Ou seja, a localização dela, onde ela está, né, geograficamente, né, com latitude e longitude, e várias informações que a gente chama de atributos, que são informações quantitativas e qualitativas, né, por exemplo, aqui no caso, né, no exemplo aqui, são as edificações, né, eu cliquei em cima aqui de uma das edificações, ele mostra várias informações das edificações, né, quem já conheceu, né, a CPO, eles mantinham a tabela do Basílio, né, que era informações de todas as edificações dos prédios, a gente incorporou isso, né, nessa base de dados, e com isso aqui embaixo, nessa tabelona aqui, né, a gente incorporou essa tabelona na base de dados geográficas, né, então, a gente então trabalha com informação, essa é uma das camadas, né, das mais de 100 que a gente tem. Começar a falar dos projetos, então, né? Falei, e esse projeto do WebMap dos ambientes internos da Unicamp é legal porque essa semana a gente mandou um ofício para todas as unidades, talvez alguns de vocês tenham recebido a responsabilidade aí de atualizar as informações dos WebMaps dos ambientes internos, talvez vocês não estejam sabendo né, o que é mais... em breve, né, a gente vai orientar direitinho, né, cada responsável de cada unidade, que vai fazer o trabalho de atualização dessas informações, mas o que eu queria falar para vocês, né, aqui rapidamente, é que a gente está construindo, então, uma base de dados, uma camada só, né, que é de todos os ambientes internos, de todas as edificações, de todos os campi da universidade. Então, umas salas de aula, administrativo, banheiro, escada, tudo, né, está sendo mapeado, ou extraído de plantas baixas que a DEP já possuía, né, o pessoal do cadastro de obras, principalmente, né, e a gente trabalhou muito, né, extraindo muita informação disso, muita coisa desatualizada, então a gente tem um pequeno exército de bolsistas, por isso aqueles bolsistas que eu falei lá no comecinho, né, eles vão a campo, atualizam a informação geométrica, né, atualizam também a informação dos atributos que eles fazem numa planilha Excel, então eles atualizam o CAD, né, atualizam uma planilha Excel dizendo se relacionado, né, com cada geometria ali, então, se é uma sala de aula, qual é o tipo de uso, o pé direito, né, a altura do chão até o teto, algumas medidas, né, algumas coisas básicas, a unidade, né, aí no ArcGIS Pro, né, o software de geoprocessamento, a gente junta essas duas informações, a parte geométrica com a parte dos atributos, transforma ela numa camada geográfica, e com isso a gente consegue produzir mapas temáticos dos ambientes internos, pelo tipo de uso, etc. E com esses representantes de cada unidade, a gente cria um aplicativo que cada representante mudou de sala de aula para sala de professor. Ele mesmo no aplicativo consegue atualizar essa informação de forma simples. Mudou a geometria, botou uma divisória no meio da sala aqui. Essa informação vem para a gente muda a geometria, né, e depois o representante atualiza os atributos. Né, bem geralzão para vocês, mas, né, mais ou menos essa forma que a gente está criando. Não adianta a gente fazer um baita no levantamento, né, da universidade toda e não criar um mecanismo de atualização. Isso que eu queria deixar bem claro, porque isso serve para qualquer coisa, né, então no futuro né, próximo a gente for trabalhar alguma coisa na gestão de resíduos, isso é muito importante que a parte da gestão da administração das informações seja da área responsável, né. E a gente consegue criar alguns aplicativos, etc., para que isso se concretize. Né? A gente terminou 2/3 já da universidade, falta mais 1/3, vai ser terminado até os levantamentos ainda, a gente está fazendo, até final de setembro a gente termina o grosso da coisa, e já estamos fazendo esse mecanismo de atualização que eu acabei de falar para vocês, né? A finalização do projeto deve terminar até o final do ano. Essa é uma tipologia que está aqui do lado esquerdo, então isso daqui é importante porque a gente está, de certa forma, padronizando, isso pode ser mudado também, mas, né, por tipos de uso da universidade. Então, aqui tem sala de aula, por exemplo, não é salas de aula, né, é sala de aula, então é importante ter uma padronização da escrita, né,
porque depois a gente consegue criar dentro do aplicativo, por exemplo, a pessoa não vai escrever sala de aula, vai ter lá uma relação com esses tipos de uso, que ela vai escolher sala de aula, né? Então, para que a gente consiga fazer depois os cálculos de área, etc. Depois eu vou mostrar para vocês como que isso se concretiza também. Esse é o mecanismo de atualização que eu acabei de falar para vocês, então, né, ele é descentralizado, um funcionário nomeado pelo diretor, né, já foi ofício, né, estão sendo nomeados, né, e o aplicativo que o Marcelo está aqui, tá criando, que ele tem essa carinha aqui, mais ou menos, né, a pessoa escolhe a unidade, ele já filtra, escolhe o departamento, o número do prédio, o número do pavimento, o nome da sala, e muda alguma coisa se precisar, né. Outra forma de entrar, aí, né, esse foi o projeto dos ambientes internos, né, e a gente continua então, né, com ele, a gente vai conseguir, por exemplo, adicionar novas informações, depois que a gente terminar esse trabalho de formiguinha, a gente consegue adicionar outras informações, por exemplo, né, número de pessoas em cada local, vislumbrar integração com outros sistemas, por exemplo, salas de aula, a gente vislumbra integrar com sistemas de salas de aula da DAC, por exemplo, né? Então, um dia, né, para vocês, né, também ter as informações do sistema de reservas de sala, etc., também mapeado, né? Então, enfim, várias utilidades, né, para a gestão de resíduos, por exemplo, a gente pode pensar várias coisas também. Geocodificação das bases de dados da Unicamp. Essa é uma outra coisa, uma outra forma de entrada de dado que a gente tem, né, e a gente utiliza muitos sistemas já existentes da universidade para extrair informação e transformá-la em informação geográfica e colocá-la em mapas. Por exemplo, DGRH, está aqui no começo aqui. A gente está geocodificando, nesse momento, inclusive, o pessoal mandou, né, e já tinha codificado em outros momentos também, a base de dados dos funcionários e professores da Unicamp. É uma informação super sigilosa, claro, todo o cuidado do mundo, né, a plataforma proporciona isso também, tira nome, tira tudo, mas a gente consegue mapear, né, e depois a gente consegue produzir mapas, claro que não mostra a localização da moradia de ninguém, mas que consegue ver a distribuição geográfica da população da Unicamp, né, então vou mostrar daqui a pouco também, mesma coisa com a DAC, com os alunos, com a Conveste, com os vestibulandos, os hospitais, né, então a gente fez um mapa só da emergência, a gente está fazendo só o mapa da Covid também, né, desde o início da pandemia, com a SVC também, né, então a gente fez também o trabalho com eles de ocorrências no campus, né, da universidade, usuários de fretados, com Unitransp, etc. Né, então, são formas que a gente também, de entradas de dados que a gente consegue transformar em bases de dados geográficas e, com isso, produzir mapas, dashboards, etc. Outra forma de entrada de informação são mapas colaborativos. A gente conseguiu, por exemplo, um centro de computação, né, um trabalho bem legal, começo do ano agora, né, em fazendo com eles eles tinham lá em CAD o mapa de todas as fibras óticas, né, o backbone, que eles chamam, a fibra ótica, né, a rede de fibra ótica da universidade, que é a parte que eles cuidam, né, não interna das unidades, mas a parte que o sistema que é responsável, e as caixas de passagem também, né, as caixas de inspeção. Então a gente, né, fez esse mapa que está aqui atrás, aqui eu não vou abrir ele, né, mas também com todas as informações, né, eles já vêm fazendo atualização, fizeram atualização através de um aplicativo que a gente criou para eles, né, e eles mantêm agora essa informação atualizada quando, né, tiver alguma modificação. Isso é bem legal, porque a gente criou um mecanismo de atualização com eles, foi, né, tranquilo, e a gente vem fazendo isso, né, com eles, com essas informações, por exemplo. Várias outras coisas que a gente vem fazendo, então, né, ações durante a pandemia, a gente fez, então, com o mapa que eu falei para vocês, né, a geocodificação dos casos de Covid atendido nos hospitais da Unicamp, então, com a parceria com a diretoria executiva da área de saúde, então, aí a palavra-chave, parceria, né, a gente parou, de certa forma, né, eu, principalmente, aquela coisa, o pessoal sempre tem, faz um mapinha de não sei o quê, gente, não é assim, até
Fazemos, tudo bem, mas a ideia é a gente se envolver nos projetos, né, e poder contribuir de uma maneira que não seja só um mapinha que muitas vezes a gente vai fazer um mapa errado da coisa, se a gente não entender direitinho, né, o que é para ser feito. E a própria informação do mapinha lá principal é a própria unidade que fornece, as pessoas que fornecem, né. Normalmente o pessoal me pergunta, faz um mapinha, mas eu volto com a pergunta, mas e aí, cadê a informação, né? Então, a gente vai moldando essas coisas, mas, enfim, durante a pandemia a gente fez isso com a DEAS, né, vem fazendo ainda, a gente está automatizando agora, né, Marcelo, com o escritório de dados, fazendo um negócio bem legal também, que é automatizar esse processo, em vez da gente, eles ficarem mandando planilhas em Excel todo dia para a gente já o codificar, né, a gente está criando agora um scriptzinho ali para automatizar essa extração de dados e depois, né, automatizar também a geocodificação. Com a SVC, que eu falei também, né, a parceria com a SVC, com esse dashboard, o mapa de dashboard que a gente fez dos casos de aglomeração e não uso de máscaras no campus, né, durante a pandemia, e o subsídio, esse trabalho bem legal, o subsídio à logística de distribuição de cestas básicas para as pessoas em situação de vulnerabilidade em Campinas, que foi uma parceria com a Prefeitura de Campinas que a gente fez, com a Secretaria de Assistência Social. Então eles, desde o início, bem no comecinho da pandemia, eles mandaram uma planilha para a gente de mais de 30 mil pessoas que estavam inscritas no CAD único, a gente geocodificou, então, ou seja, localizou essas pessoas, onde elas estão em Campinas, né, na escala de Campinas, localizamos os locais de entrega de cesta básica, e daí, então, a gente conseguia devolver informação para eles, falando para cada família qual o local mais próximo para retirada de cesta básica, né, então, né, a gente fez um bom tempo na pandemia esse tipo de coisa, bem legal, né, bem interessante. E com isso também a gente, de certa forma, ganhou um banco de dados riquíssimo, né, para outros usos, para outras finalidades também, né, principalmente do aspecto de ação social, né, para essas pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente, né, na pandemia, né. Enfim, para o RIDS também a gente vem trabalhando desde o início do RIDS, na verdade, né, então subsidiando com informações do aspecto ambiental, sobretudo do RIDS, do que a gente possuía, então a interlocução com a Prefeitura de Campinas é importante também, porque extrapola a escala do campus, né, então a gente precisa de informações além das nossas fronteiras aqui, né, da Unicamp, fornecimento de dados geográficos, principalmente para o curso de especialização que foi feito lá pela professora Gabriela Celani, né, e outras coisas que a gente vem atuando também. Parceria de estágio com os alunos do COTIL, a gente fez uma parceria lá do COTIL também com os alunos de Geodésia e Cartografia e edificações também, então eles fazem vários trabalhos, né, por exemplo, eles fizeram o levantamento dos ambientes internos deles mesmos, eles estão fazendo agora da FCA, Geodésia e Cartografia, eles estão fazendo a geocodificação deles mesmos, né, estão sabendo onde os alunos estão, né, etc, então, para a gestão deles mesmos. Eles estão fazendo também algumas mapeamento das hortas urbanas na região metropolitana ali acho que de Piracicaba, se eu não me engano. Falei já para fazer de Campinas também, tem interesse, né, específico nisso também. Entre outras coisas que a gente vem fazendo, administração da parte do arquivos online, vendo com o pessoal de TI da DEP da instalação do Enterprise, e aí tem um servidor de dados geográficos em tempo real que é bastante interessante, porque a gente consegue começar a mapear e mostrar em tempo real alguns sensores que já estão na universidade que possam ser implantados, né? Por exemplo, desde o ônibus que tem o GPS, o nível de água de algum reservatório, enfim, coisas desse tipo que possam disparar no mapa, disparar um alarme, disparar um e-mail, né? Então esse tipo de servidores de tempo real já está funcionando e é bem interessante, a gente precisa explorar bem mais, inclusive. Camada de edificações que eu falei para vocês agora há pouco, é uma das principais camadas que a gente tem, né, que a gente incorporou a tabela do Basílio, fez uma pré-modelagem, várias coisas também. E a parte do acervo de que estava com a gente, na verdade, de plantas baixas, a gente devolveu para o pessoal agora da gestão técnica da DEP, que é o pessoal de obras que entende realmente, né, da parte de CAD, etc, e a gente está exclusivamente com informações geográficas, né, só que a gente usa bastante esse acervo exatamente para fazer o mapa dos ambientes internos. Fez esse trabalho recente, né, e dos corredores ecológicos, talvez vocês tenham ouvido falar, se não vale a pena, é um projeto bem legal, né, aí a DEP está bastante envolvida junto com a DMA,
né, então, a Thalitinha aqui, que né, tá de licença maternidade agora, mas a Gabi também, a nossa engenheira aqui, mais né, o pessoal da DMA, o Paulo de Tarso, que é né, o quem idealizou o projeto, né, dos corredores ecológicos, vou falar um pouquinho daqui a pouco. A parte de arborização do campus, a gente criou um aplicativo de coleta de dados das árvores, que a gente já tinha criado, e o Hélio, que é né, um amigo nosso, né, já de longa data, já está cadastrou mais de 3 mil árvores da universidade, tem já 14 mil árvores já geolocalizadas, mas não identificadas. Indicadores de sustentabilidade a gente vem trabalhando também através do Survey 123, que é né, um aplicativo de coleta de dados do ArcGIS também, já integrado, então ele dia que você faz a coleta, ele já mapeia, etc., né, para subsidiar os indicadores de sustentabilidade que vai para o Green Metric, né, que é um ranking de universidades, né, internacional de sustentabilidade. Dashboard com as respostas de questionário sobre infraestrutura das casas da moradia, que a engenheira Adriana aqui da CESUS também fez, bem legal, e a gente transformou isso também em mapas com as casinhas da moradia. O cadastro ambiental rural do CPQBA, né, também a gente subsidiou o pessoal da DMA e do plano diretor para fazer o envio, né, na verdade, para o site do governo. Um survey também para um questionário que a gente está montando, não lançamos ainda, para questões de mobilidade. O Laboratório Vivo de Agroecologia, que está tendo agora uma reunião lá na DED, inclusive, na Diretoria Executiva de Direitos Humanos, que é um projeto que a gente vai propor também sobre agroecologia na Fazenda Argentina. A Câmara Técnica de Gestão de Campos Inteligentes dentro do GGUS também, então a gente também, né, eu participo dela, então a gente fez também algumas coisas, como aquele mapa que eu né, mostrei ali das redes do CCUEC, das fibras óticas, o mapa de calor em tempo real, né, das pessoas conectadas por AP, e um app de rotas internas que a gente está criando também, para pedestres. E uma pesquisa que não tem nada a ver com o que a gente faz, de certa forma, mas tem a ver com uma pesquisa que a gente se integrou a pedido do professor Plínio, assessor aqui da CGU, o FCM né, várias universidades ao redor do mundo, na verdade, para identificação na América Latina, um mapeamento, na verdade, de locais que tem mais incidência ou não desse fungo que chama aspergillus fumigatus, né, então, algo bem legal que a gente também fez no Survey 123, então, né, e pessoas da América Latina inteira estão respondendo e estão sendo, né, de certa forma, mapeados os locais onde estão as amostras que estão coletando as informações. Aí o Atlas, né, o que a gente fez da Unicamp é bem legal porque tudo isso que a gente está fazendo, que eu estou falando aqui, a gente concentrou no Atlas e a gente consegue publicar em um local só. Então, cadê o mapa de edificações? Vou lá, atlas.unicamp.br, o Felipe né, da prefeitura me perguntou isso semana passada, o Glauco aqui também tinha perguntado, falei, cadê, tá lá no atlas.unicamp.br, então virou meu posto Ipirangas, então, né, pergunta lá, né, é legal porque a gente consegue, tudo que é público está publicado, e a gente, né, tenta publicar o máximo de coisas possíveis, à medida do possível, mantendo todo o sigilo, que é importante manter, né, mas tá lá, no Atlas, né, então, a gente vinha produzindo há anos, né, coisas há anos, estão lá agora, atualizado ou não, tem coisas que não estão muito atualizadas aí, não está atualizada porque alguém não passou a informação, ou a gente tem que criar um mecanismo de atualização, né, mas enfim, ele foi lançado no ano passado, né, está disponível também no portal da Unicamp, você entra lá no unicamp.br, vai lá para baixo, tem lá um atlas da Unicamp, a gente utiliza o ArcGIS Hub, que é dentro da plataforma do ArcGIS, também tem esse tipo de formato, né, para a gente colocar a principal referência de informações geográficas hoje da Unicamp, para gestão e planejamento, tem mais de 90 mapas temáticos, aplicativos, dashboards, etc., está organizado por categorias e também por projetos, está público, né, então vai ao encontro da política de transparência da universidade, dei uma olhada semana passada, mais de 50 mil acessos já, então é legal porque muitas pessoas de fora da universidade vêm acessando, né, então, pessoal, né, de várias universidades, então, estou vendo uma repercussão bem legal, então, também, né, projeção, tanto interna quanto externa, Unicamp, né,
teve pelo menos duas coisas que eu apresentei também, né, gerou palestras ou alguma coisa, apresentar especificamente do Atlas, né, então convido todos, né, depois dar uma olhada com cuidado aqui no atlas.unicamp.br, porque acho que é aí que vocês vão ter as ideias também, né, que eu falei de abrir, né, aí, né, então abrir ideias é esse carinha aí. Antes de entrar na parte, né, específica aqui, que alguns exemplos que eu achei, eu vou mostrar para vocês aqui exatamente o Atlas aqui, né? Vocês vão abrir, vai ter essa cara. É legal sempre que for, né, copiar para dar um print de alguma coisa, né, se for publicar isso tem, né, o modelinho aqui para quem, né, publica academicamente ou não, etc, né, mas, enfim, aqui já tem um localizador, se vocês forem aqui nessa lupinha, né, ele abre uma biblioteca de conteúdo que vai para todo o conteúdo que está lá público, hoje está 97 ou 6, né, estou logado aqui, talvez apareça alguma coisa a mais, mas o meu está aparecendo 97, vai aparecer por aí mesmo, então coisas de tudo quanto é assunto, né? Então, ah, enfim, mas eu queria mostrar mais para vocês aqui, né? Aí ele tem esse formato meio de blog aqui, né? Mas a primeira coisa é categorias. Então, se eu clicar em uma dessas categorias aqui, ele vai aparecer aquela tela lá, né? Mas já filtrada por exemplo, tudo que é ambiental, né? Então, cliquei aqui no ambiental, mostrou 11 resultados, por enquanto vai ter mais, logo mais, mas tá lá, projeto dos corredores ecológicos, levantamento topográfico que a gente fez da Fazenda Argentina, contratou, né, da Fazenda Argentina, Green Map, trabalho que a gente fez bem legal com a professora Emília, da FEC, mapa de drenagem, ambiental de vegetações, Green Metric, que acabei de falar para vocês, recursos hídricos e solos, enfim, né, dá para vocês explorarem, porque tem informações bem interessantes. Mais para baixo aqui já, né, logo de cara, novidades, que as últimas coisas que a gente vem fazendo. A última coisa que a gente fez foi, por exemplo, o diagnóstico da situação de infraestrutura da moradia da Unicamp que eu falei para vocês, que deixei ele abertinho aqui, que é essa cara aqui. Então, isso é um dashboard, né, um painel de controle, que nada mais é que um mapa. Então, a gente tem camadas aqui, na verdade, eu vou clicar aqui, várias camadas, né, uma delas aqui, por exemplo, é das casas, né, do térreo e do superior aqui da moradia. Deixa eu desligar aqui as outras. Aqui, ó. Então, se eu der um zoom aqui numa casa, por exemplo, da moradia, quem conhece moradia, né, tem essa carinha aqui, as casas, né? Se eu clicar nessa casa aqui, por exemplo, tem algumas informações da casa, né? Então, ó lá, desde informações específicas aqui, o andar que ela está, né, o name aqui é o número da casa, né, se a casa está interditada ou não, né, pavimentos, se ela está no superior ou não, etc, um monte de coisa aqui, né, e de um questionário que foi passado para os alunos e eles responderam e botaram fotos aqui, inclusive, né, dos problemas, algumas coisas, né, da moradia né, específico para esse tema, situação de infraestrutura da moradia, um questionário participativo, né, então foi esse o propósito. É legal porque, né, tem as informações aqui, né, a gente pode colocar foto, né, etc, e é uma base única. Se a gente quiser colocar outras informações, a gente vai adicionando nessa mesma base, né, enfim, né, então esse tipo de coisa é bem interessante. A Washington colocou assim das árvores, né, tem vários projetos entre as floresta urbana, isso. Então, a floresta urbana é uma parceria com o Hélio, que eu falei para vocês, né, que é o funcionário, que falei para vocês também, que ele também criou dentro do ArcGIS Hub um só específico sobre as árvores da Unicamp, né. Enfim, outro projeto que a gente fez bem legal também é dos corredores ecológicos, a gente está, né, fazendo, que a gente fez um mapa do projeto, né, do que ele é aqui, então, né, convido vocês a entrarem também, e aqui embaixo também tem um trabalho de campo que a gente fez específico, para os locais de passadores de fauna, né, que é esse trabalho aqui, a gente transformou ele num story map, que é esse formato aqui, é um, né, formato de site aqui, tem toda a historinha do levantamento de campo, algumas fotos que a gente fez e imagens com drone, então foi bem elaborado e tal, né, esse é o mapa dos corredores e já interligado aqui com os videozinhos aqui e tal, com o que a gente fez com o drone, né, então a gente vai passando aqui, né, para baixo, aqui ele vai apontando os pontos tal do mapa, etc,
os voos de drone. Enfim, aqui estão os polígonos, né, do voo de drone, né, o mapa mais específico, né, então, isso é bem legal também para explorar. O trabalho de campo que a gente fez pro Cadastro Ambiental Rural do CPQBA também, né, não vou mostrar aqui, mas mesma coisa também, é um story map que a gente fez. Um dashboard que a gente fez também nas conexões por ponto de Wi-Fi em tempo real, então eu trabalho com centro de computação, parceria com o centro de computação também, então foram mapeados todos os locais do sinal de Eduron, dos equipamentos que geram o sinal do Eduron, né, do Wi-Fi da Unicamp. O centro de computação, ele sabe quantas pessoas estão conectadas em cada ponto, né, a cada 2 minutos eles têm essa atualização, então a gente conseguiu conectar através do GeoEvent, aquele servidor de dados em tempo real que eu falei. Então a cada 2 minutos, eu vou abrir ele, que acho que ele está aqui, inclusive, não, está aqui. Ele não abriu aqui agora, mas ele tem a gente fez um mapa de calor, na verdade, deixa eu ver cada um. Exatamente o número de pessoas conectadas, né, e a localização delas, né, o número de pessoas conectadas aqui, ó, exatamente isso daqui, né, então, se eu for lá perto da física, tem lá 61 pessoas que apareceu aqui agora há pouco, né? 61 pessoas conectadas nesse momento, nesse ponto perto da física, né? É legal porque a hora do almoço você vê um monte de gente aqui no RU, por exemplo, né? Um monte mais vermelhinho no RU. Então, dá para você ver a população, claro que não é todo mundo, né, que está conectado no Edurlon, mas você vê uma certa distribuição das pessoas, né, em tempo real, através desse mapa. A gente está também conectando os pontos internos das unidades também, né? Então a gente vai ter panorama melhor ainda. O mapa de população, mostrar rapidamente esse também que é bem interessante, aquilo lá que eu falei para vocês, né? Os dados que a gente tem da DGRH dos funcionários, da DAC, dos alunos. Então aqui, do lado esquerdo, são os funcionários. 10,1, né, 10.100 e poucos funcionários entre, né, alunos entre professores e funcionários técnico-administrativos. E aqui, né, ele vai, tá vendo que vai mudando aqui, né, se eu dou um zoom aqui, por exemplo, na cidade universitária 2, né, aqui, né, ele não mostra a localização de ninguém aqui, na verdade, né, só agrupamentos, né, mas a gente sabe que, por exemplo, nessa localização, nesse enquadramento de mapa aqui, né, ao norte da Unicamp aqui, ó, tenho essa distribuição, na verdade, de funcionários, então tem muito mais pessoal da reitoria aqui, que é mais, da FCM bastante também, e alunos, né, que está aqui do lado direito, vou ter bastante gente da engenharia mecânica, outro aqui engenharia de computação, economia, sociais, né, música, medicina, então a medicina está aqui. Então, se eu for para a periferia de Campinas, isso muda completamente, né? Para a periferia aqui, ó lá, os gráficos mudam completamente, que é o tipo de funcionário e de aluno da periferia, né? Então, né, se eu for aqui para a periferia mesmo de Campinas, lá perto do aeroporto, por exemplo, aqui sobressai completamente, né, os alunos que vêm do Profis, são do Profis, né? Então, é só numa, né, arrastada de mapa, eu já fiz uma análise socioespacial, mais ou menos, aqui, né, dos alunos da Unicamp, por exemplo, né? Então, ó, muita gente do HC, ó, aqui, por exemplo, de funcionários, né? E reitoria também, aí reitoria teria que especificar qual lugar é reitoria também, mas HC, ó, muita gente também, né? E CAISM também, área de saúde. Né? Enfim. Dá para, né, perder um tempão aqui também esse mapa de ficar, né, analisando. Se você clicar em cima de algum gráfico, ele faz um filtro só, né, por exemplo, aqui eu cliquei no HC, então o que está em laranjinha aqui é a distribuição dos funcionários do HC somente, né. Clicar de novo aqui, ele volta todo mundo. Enfim, eu não vou ficar, né, caso a caso aqui, dê uma olhada lá, as ações contra a pandemia também, aí tem, né, esse dashboard aqui de todos os casos, né, de Covid até agora, ele está desatualizado, mas a partir da semana que vem vai estar atualizadinho, né, com gráfico, distribuição, né, se for só, por exemplo, quero saber só que veio o pessoal só Secom, cliquei aqui, né, ele, né, fez o filtro só de pessoas que do Secom, por exemplo, né, então, esse tipo de coisa.
subsídio à logística da distribuição de cestas básicas que eu falei para vocês, né, Campinas, a gente não criou algo público ainda, mas vai criar também com a escala de Campinas, né, com a SVC também, aqui na escala do campus, o mapa das edificações, né, então tá aqui o mapa das edificações da Unicamp, né, então se eu der um zoom aqui, por exemplo, né, lá na educação, por exemplo, né, se clicar em cima da educação, ele tem lá o polígono né, que representa o prédio da educação, e as várias informações sobre, né, o prédio. Aqui embaixo é a mesma camada, acho que não vai abrir, que ele é meio pesadinho aqui, deixa eu ver, mas é a mesma camada das edificações, só que em 3D, né, se eu mudo alguma informação na camada geográfica das edificações, né, tiro algum prédio que esteja, né, demoliu, né, aqui, se eu tirar daqui, tira de todos os outros mapas que estão nessa camada. Então é uma camada única, isso é legal, diferente de um CAD que você, né, tira no CAD e o outro continua, etc. Então está tudo integrado, né. Subsídio ao planejamento, então tem também os agrupamentos aqui né, para o RIDS especificamente, para o plano diretor, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, também agrupados pelos objetivos, alguns destaques, a geocodificação que a gente fez dos candidatos ao vestibular, é muito legal também, interessante ver de onde o pessoal que quer entrar no Unicamp vem, né, atendimentos da unidade de emergência também, de 2017 especificamente, a gente pretende pegar as informações mais, né, atualizadas também, mas é bem interessante, o anuário da EPLAN que a gente já codificou, aspectos ambientais de forma geral, né, então, por aí vai, né, então, coisas, né, enfim, e aqui, acho que não vai funcionar, a gente está em manutenção aqui não, voltou, esse webmap dos ambientes internos, que eu falei para vocês, do que a gente já fez até agora, a gente não terminou ainda o mapa, mas do que a gente já fez, do primeiro e segundo ciclo, já está no ar, então, tá lá, por exemplo, né, o ciclo básico, né, aqui tá ligado só o térreo, né, se eu quiser ligar o primeiro andar, né, tá lá, então, salinhas lá do primeiro andar, se eu clicar em cima de alguma, tá lá as informações sobre essa sala especificamente, tem, né, atualizado, a unidade, tipo de uso, tal, etc, tem várias informações sobre essa sala especificamente aqui. E o dashboard, né, dos ambientes internos também, né, e aí com a distribuição por tipo de uso aqui já, né, todos os gráficos interligados à base de dados já dos ambientes internos aqui. Parceria de estágio com o Cotil, então boa parte do que o pessoal vem produzindo lá, né, os alunos estagiários lá, a gente está publicando aqui também, né, então tem várias coisas interessantes também. Convido vocês a olharem alguns indicadores que a gente vai melhorar isso também, principalmente com as coisas do Green Metric, né? Então, de forma geral do Atlas é isso. Deixa eu voltar aqui rapidinho na apresentação. E da apresentação é o seguinte, eu nem vou, né, eu queria mais colocar para vocês muito rapidamente também, alguns links aqui, né, que eu vou mostrar rapidamente alguns deles, de um levantamento que eu fiz, utilizando principalmente o ArcGIS, né, o geoprocessamento, ligado a algumas coisas de gestão de resíduos, né, principalmente. Lá depois eu passo a apresentação para vocês, vocês dão uma olhadinha, né, com mais calma, né, em cada uma dos links que eu levantei, né, e do que eu vi, o que eu achei mais interessante, das coisas que eu achei bastante interessante, né, pelo menos o governo do estado do Rio de Janeiro tem, né, lá, né, o programa de saneamento ambiental dentro da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, né, então eles fizeram também com a plataforma ArcGIS, né, algo bem parecido com o Hub, o ArcGIS Hub também, né, estou conhecendo por causa desse iconezinho aqui do lado, né, fizeram bem parecido com o Atlas que a gente tem aqui na Unicamp, mas especificamente para as coisas deles e sobre esse programa, né, de saneamento. Então lá, por exemplo, tem o resíduos sólidos, né, clicando aqui ele abre esse mapa, claro, a escala é outra, né, a escala do estado do Rio de Janeiro, mas eles conseguem utilizar né, essa plataforma de geoprocessamento, o ArcGIS, né, para fazer não só né, o mapa da localização, por exemplo, daquilo que está, de aterros sanitários, aqui no caso, né, daquilo que está em verdinho, por exemplo, está em operação, que está em azul, está em operação remediação, construído, previsto. Então, são alguns status
que eles colocam exatamente no atributo, né, da informação. Então, ele, não é só localizar, eles localizam, né, tem a localização, mas tão ou mais, às vezes, importante do que a localização são os atributos. Então, o atributo desse pontinho aqui, por exemplo, que eu cliquei, né, se eu der um zoom lá, né, ele vai zoom até o local mesmo, né, então dá para identificar onde realmente está lá o vazadouro do Rio de Janeiro, em Valença, né? Então a situação, aqui são os atributos. Eu posso colocar um nome, ele colocou lá o nome, o município, a situação em setembro de 2019, estava em remediação, fonte da geoinformação, gerência, licenciamento, tal. Esses são os atributos que eles precisam, né? Para casos aqui da Unicamp, a gente pode vislumbrar atributos os mais, né, específicos, né, gerais ou específicos possível. E é muito importante algo, por exemplo, se for algo, por exemplo, em operação, aqui está, em operação, remediação, construído e previsto, que isso esteja muito bem padronizado, né? Então, tá, não em operação, não está lá escrito em operação numa tabela, por exemplo, né? Você tem uma tabela em Excel com isso já, né? Então, vários de vocês, né, têm coisas que podem ser espacializadas, só que estão em tabelas Excel, né? Então, uma das coisas importantes é que se puder padronizar coisas ali, padronizem, né? Porque mesma coisa, mesma forma que você faz um gráfico no Excel e você tem que padronizar, né? Tudo ali, os nomezinhos, mesma coisa no mapa, né? Então, esse tipo de coisa. Tem, enfim, vi lá também vários artigos, né, aí dá uma bugada lá que você acha várias coisas, né, geoprocessamento mais, né, gestão de resíduos sólidos, tem algumas coisas aqui, algumas coisas, vi aqui, por exemplo, tem coisas que estão fora, né, esses dois primeiros aqui não estão rolando, mas tem outro aqui que eu vi, né, que está rolando, por exemplo, um artigo bastante interessante, né, da utilização do signo roteamento de veículos de coleta de resíduos sólidos domiciliares, por exemplo. Então, né, otimização disso utilizando o geoprocessamento. Bem legal, interessante. Mesma coisa, diagnóstico de roteiro de coleta de lixo na cidade de Manaus, né, então por aí vai. Não falta estudo, né, então, sistema de informação geográfica para gestão de resíduos sólidos na região da Serra Catarinense, né, etc. Por aí vai, né, gestão de resíduos sólidos, etc, e por aí vai. Várias coisas interessantes que o pessoal vai publicando também, né, coisa que a gente deveria fazer mais, inclusive, do nosso lado aqui. Eu vi algumas coisas também, esse daqui, acho que, deixa eu dar um F5 nesse aqui, que ele vai abrir algo interessante aqui. Aí na escala dos Estados Unidos tem muita coisa, né, aí você vê lá waste, né, solid waste, geoprocessing, tem muita coisa. Então, fui pescando alguma coisa, uma ou outra, né, então aí na escala, né, dos Estados Unidos inteiro, eles têm todos os locais lá né, locais para, né, para tratamento, né, de resíduos sólidos, sobretudo, e aí tá lá, né, cliquei em um deles aqui aleatoriamente, várias informações que eles usam para a gestão que eles fazem, então é importante para eles, por exemplo, saber né, o status, se está aberto ou não, né, então o condado lá e tá, por aí vai, né. Isso cada local, né, quem usa ou quem pretende usar o geoprocessamento é que vai decidir, né, o que é importante ou não ter de informação. Às vezes isso surge ao longo do trabalho, né, às vezes você pensa uma coisa, mas você vai montando depois uma territorialização de alguma coisa, vai vendo que outras informações são importantes, não tem problema, vai adicionando. Vou voltar aqui, que esse daqui é interessante, que é o da Flórida, também mais ou menos a mesma lógica, aí bem, né, bem detalhado assim do governo do estado da Flórida, né, e locais de né, instalações, áreas de descarte geral, de processamento de resíduos, né, enfim, mesma história também. Clico lá em cima de algum aqui, né, ele vai me dar os atributos que são interessantes para o caso do governo, né, do gerenciamento do pessoal lá do estado da Flórida. Tá lá, várias informações sobre aquele local, documentos inclusive, que você clicar aqui tem um PDF, etc, né, então, lá, várias coisas de histórico, pode linkar para outro site, pode colocar uma foto, pode colocar, né, um documento, etc, sobre aquela localização especificamente.
A Esri, a fabricante do ArcGIS, né, ela é uma empresa americana, mas tem lá na Austrália também, aqui tem os representantes no Brasil, no mundo inteiro, que no Brasil tem também, e o da Austrália fez né, essa página interessante também, né, acho que não vou ficar falando delas também, mas uma delas que ela gerou aqui, ó, esse Story Map também bem legal, né, então fizeram um Story Map sobre uso de plásticos, né, então, né, alguns dados sobre o uso de plástico, etc, uma historinha, aí começa a aparecer alguns mapas temáticos, né, enfim, contando toda a história, aqui já aparece um dashboard, né, então isso daí já já lá no final, né, você já fez todo aquele trabalho de cadastro, de fazer a camada, de fazer o mapa temático, aí no final você meio que consegue construir um dashboard, né, de todas as informações, e aí eles vão atualizando, conforme atualiza a informação, tudo isso é atualizado, não só o mapa, mas todos os indicadores e gráficos são atualizados quando você mexe na camada em si, né, na base de dados. Então, bom, explorem aí à vontade, né, acho que é bem interessante essa daqui também, um município lá de Tuzla, que fica em Istambul, uma província em Istambul também, né, também utilizou ferramentas né, de geoprocessamento para fazer, né, tornar mais perto aí, né, smart, né, a gestão também de resíduos. Vou parar aqui. Na verdade, bom, acho que de forma geral, acho que eu queria apresentar para vocês isso, passei bastante do tempo, acho, mas a ideia, acho que é essa, na verdade, abrir possibilidades, acho que cada um, né, pode pensar alguma coisa interessante depois, e como eu falei para a Regina hoje de manhã, acho que aí parcerias, né, como coloquei lá no começo, estamos sempre interessadíssimos, né, em parcerias, certamente, e certamente todos vocês, né, a Regina tem um histórico grande aí já nisso, né, todo o pessoal da Geari, de informações que às vezes a gente vai tendo, vai acumulando, tal, e a gente gosta muito de trabalhar com informação que já existe, sabe, principalmente, em vez de ficar caçando, vamos fazer inventando coisa, às vezes a gente tem informação na mão ali, né, e já que nem a geocodificação que a gente faz das bases de dados, que são coisas que já existem na universidade, um CAD que está lá em algum lugar, a gente transforma isso para base de dados geográfica, né, e isso a gente consegue, e fazer, mas aí depende muito, né, acho que de cada função do que, né, pensar, várias conversas, né, acho que antes para identificar o que seria legal, um trabalho em conjunto, por exemplo, né, para fazer a respeito de resíduos, da gestão de resíduos de forma geral, né, e algumas coisas específicas também, ou na identificação, mesmo se for um mapa de localização para colocar no Atlas, que é legal para divulgar, mas também pensando na gestão da logística, né, de várias coisas, na intersecção de várias camadas, né, então a gente tem a camada das edificações do Unicamp, tem, sei lá, das árvores, não muito atualizada, mas tem, postes, etc., sei lá, às vezes, né, isso serve também como base para outras camadas geográficas que a gente possa criar, específicas da gestão de resíduos, por exemplo, né, então, né, a gente tem, sei lá, a camada das lixeiras, né, tá toda aqui no campus, tem lá, não está atualizada, aí a gente tem que criar um mecanismo de atualização com a DMA, que faz, né, a gente que fez um mapa enorme com eles, uma estagiária ótima lá, trabalhou com eles lá e fez esse levantamento. Então acho que é isso, né, de forma geral, né, era isso que eu gostaria de mostrar, e agradeço muito, né, Regina, a equipe toda, estamos juntos, certamente.